É muito bom estar aqui e trazer para vocês novas reflexões, conversarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita, seus ensinamentos. Meu nome é Maria de Lourdes e o nosso canal, que é o grupo de estudos Missionários da Luz, estudos espíritas, e é com grande alegria que eu venho conversar um pouquinho mais com vocês hoje. Nós vamos falar de um assunto que é muito conhecido, que é muito abordado, que é sobre o autoconhecimento. Falando assim, dá a impressão que é algo muito simples, mas na verdade não é assim. Por quê? Porque a doutrina espírita nos traz algumas ou muitas orientações sobre o autoconhecimento. Se fosse apenas um autoconhecimento como uma estratégia de bem viver, o autoconhecimento apenas nos relacionamentos, é um pouquinho mais fácil para a gente estar falando. Mas como nós vamos fazer uma abordagem em relação aos ensinamentos da doutrina espírita, como ela se posiciona em relação a esse autoconhecimento, nós vamos abordar hoje uma parte e vocês fiquem atentos para o próximo episódio, que a gente vai estar trazendo mais e mais informações. Como é que a gente poderia falar, como que a gente poderia dizer que significa o autoconhecimento? Na verdade, o autoconhecimento por si só, ele já é um processo, já diz, por si só ele já diz que é um processo de reflexão bastante profunda. Então isso já tem uma implicação muito grande, porque se nós vamos fazer uma reflexão profunda, nós vamos mexer com o nosso interior, mexer com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as facilidades e com as muitas dificuldades que temos. Então, se autoconhecer não é algo simples e fácil, mas é importante que nós saibamos lidar com essa situação para vivermos melhor. Na verdade, as dificuldades surgem porque quando nos olhamos, quando voltamos para dentro de nós, vemos algumas coisas que não nos fazem muito bem. Muitas vezes nós sabemos que elas existem, mas nós simplesmente as ignoramos. E assim vamos vivendo, atravessando os meses, os anos, e nossa vida vai passando sem que nós nos conheçamos. E isso é ruim. Ruim por quê? Porque nós estamos aqui com uma finalidade. Nós viemos para essa vida que Deus nos deu com um propósito. Sim, chegamos simples e ignorantes, chegamos, mas muitos já com um conhecimento de vidas passadas e também com impedimentos ou comprometimentos de vidas passadas. E nessa vida aqui que nós estamos agora, é a oportunidade de nós sanarmos aqueles compromissos que resolvemos de maneira errônea ou de uma maneira que não foi a melhor, e que nessa nós podemos dar um outro enfoque, diluir aquilo que ficou mal resolvido no passado. Então, por isso que o autoconhecimento é muito importante. Ele não é banal, ele não é algo fútil, ele é algo que precisa ser introspectivo para que nós saibamos lidar com ele sem o sofrimento. Importante é isso também, porque quando nos conhecemos, nós nos olhamos e nos aceitamos.
porque passamos a ver que somos e temos defeitos, e muitos defeitos. Mas na doutrina espírita e no livro dos Espíritos, só para deixar como enfoque para vocês, para as nossas próximas falas aqui nesse canal maravilhoso, que é o Grupo de Estudo Espírita Missionários da Luz, nós temos no livro dos Espíritos uma pergunta, e no item, no capítulo 3, e é num item que fala conhecimento de si mesmo. É bem interessante isso. Na pergunta 919, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E eles respondem que um sábio, na antiguidade, já disse: conhece-te a ti mesmo. Então Sócrates, lá atrás, muito tempo atrás, já fazia e já trazia esse questionamento: conhece-te a ti mesmo. Ainda continuando mais um pedacinho, diz assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir isso? Esse é o questionamento maior. Como é que nós vamos trabalhar conosco para conseguir esse autoconhecimento? E daí surgem muitas questões, né? Porque, na verdade, toda ação que nós fazemos gera uma força energética que retorna a nós da mesma forma. O que semeamos é o que colhemos. Então, se semeamos lá atrás bons pensamentos, boas atitudes, fizemos a lição certinha, tudo bem conosco agora. Mas se deixamos algo que não foi bem feito, que nos incomodou, que nos entristeceu, com certeza aquilo que semeamos estaremos colhendo nessa vida agora e nessa encarnação. No próximo vídeo nós vamos continuar falando, porque na verdade é um assunto que requer um estudo prolongado. Com certeza estaremos fazendo outros áudios, além do próximo, para a gente poder esclarecer mais e mais vocês, que é o nosso intuito. Falar da doutrina, falar dos espíritos, o que eles nos orientam, e aí a gente vai desmembrar mais essa questão 919 e outras que a doutrina espírita nos traz. Só para finalizar, eu trago aqui algo para leitura para vocês, para a gente estar vendo como que é difícil não, como que é assim trabalhoso. Na verdade, é trabalhoso, difícil não. A gente conseguir esse autoconhecimento. Chico Xavier, do livro dele, Orações de Chico Xavier, ele diz assim: sair melhor desta vida, melhor do que quando entrei. Eis o meu único propósito e a minha constante preocupação. Se o meu espírito não conseguir me melhorar, não sei o que será de mim. Francisco Cândido Xavier. Com essas palavras, nós encerramos nossa reflexão de hoje. Agradecemos infinitamente a vocês que estão aqui conosco. Sintam-se abraçados e fortalecidos. E vão fazendo essa reflexão, perguntando para vocês. Vão se perguntando durante até a próxima quarta-feira, que volto com um novo vídeo. Eu me conheço? É muito interessante. Faça essa reflexão, pelo menos um pouquinho. Agradeço a todos vocês. Que Jesus nos abençoe. Muita gratidão.